Boa noite. A Guerra da Bósnia é o primeiro conflito no território europeu desde a Segunda Guerra Mundial e por isso está concentrando as preocupações de toda a comunidade internacional. Com os olhos voltados para a Bósnia, o mundo parece ignorar o sofrimento de Angola, que está em guerra há 30 anos e vive o drama de uma nação totalmente devastada pelos confrontos entre dois grupos políticos em luta pelo poder. A fome é a doença. Fome é a doença. E pode se matar quando se queira, que aqui ninguém vai dar muita preocupação, como não deram até hoje. A Guerra Esquecida de Angola, primeira parte. Este é o nosso assunto de hoje. Angola está em guerra desde os anos 60, quando surgiram as organizações de guerrilha que lutavam contra o colonialismo português. Em 1975, Angola conquista a independência e os antigos grupos guerrilheiros que lutavam pela mesma causa mergulham numa intensa disputa interna pelo poder. Com a ajuda ética e o apoio político e militar do Brasil, o MPLA assume o governo e adota o marxismo-leninismo, enquanto a UNITA permanece nas matas, sustentando uma guerra sangrenta que dura 30 anos e já matou quase 1 milhão de pessoas. Numa igreja sem teto na beira da estrada, em um vilarejo pobre dos arredores de Luanda, o povo de Angola exercita sua fé e procura forças para resistir aos tempos de guerra. No transe da incorporação, as mulheres atiram as crianças para o alto, como que entregando a Deus o destino de seus filhos. Dá-nos ferro busta para resistir. Nós da igreja estamos a rezar, estamos a pedir ao Senhor para que essa guerra acabe e haja entendimento entre esses dois homens que estão a lutar. Durante o culto na pequena igreja espiritualista, o pastor mistura o dialeto quimbundo com a língua portuguesa trazida pelos colonizadores no século XV. Além do mesmo idioma, angolanos e brasileiros têm todo um passado em comum. Separadas pelo Oceano Atlântico, as duas ex-colônias portuguesas foram unidas pela história. Apesar de todas as ligações culturais entre os dois países, a tragédia humana vivida pelo povo de Angola
parece desconhecida da maioria dos brasileiros. Angola é uma terra de potencialidades perdidas. Com suas belas praias e paisagens naturais, a ex-colônia de Portugal está entre os maiores produtores de petróleo da África. O angolano é um povo afetuoso que caminha de mãos dadas pelas ruas e, desde o período colonial, vem sofrendo com a violência dos combates. Em plena capital, Luanda, a guerra levanta seus monumentos. Os tanques de combate são a decoração das praças da cidade. Em todos os lugares, é possível encontrar os sinais de confrontos recentes, formando nas ruas uma grande sucata de guerra. Angola vive hoje um novo período da sua longa e dramática guerra civil. Uma luta sangrenta que está destruindo o país inteiro e se perpetua com a indiferença da comunidade internacional, cujas preocupações parecem mais voltadas para outros conflitos. Poucos jornalistas aqui, não é como a Iugoslávia, onde tem, não sei, mais de 10 equipes de televisão juntos. Tem aqui, é uma guerra fora de moda, não sei porquê. Quando o ataque de Sarajevo, no início de fevereiro, todo mundo falou de um escândalo, que mais de 68 pessoas morreram. E no mesmo dia, aqui no Quito, morreram 3 vezes mais pessoas. E a televisão local falou mais de Sarajevo do que do Quito. Angola é um país portentoso, Angola é uma espécie de Brasil africano, um país onde existem todas as riquezas. O meu amigo esteve lá e visitou, mas é um país que está transitoriamente destruído por efeito de 30 anos de guerra. Em 1991, Angola esteve bem perto de consolidar uma situação de paz. O presidente José Eduardo dos Santos e o líder da guerrilha Jonas Savimbi apertaram as mãos e marcaram eleições para o ano seguinte. José Eduardo, que já estava no poder há mais de uma década, venceu o guerrilheiro Savimbi, numa eleição fiscalizada por observadores internacionais. A UNITA denuncia uma grande fraude e mostra esta sala nos fundos do Palácio do Governo de Huambo, onde foram encontrados milhares de títulos de eleitor em branco, além de cédulas com votos para Savimbi que não teriam sido computados. Nós estamos perante a um facto que é indesmentível. São provas concludentes daquilo que aconteceu, porque nós somos testemunhas oculares. Quando o avião, no dia 20 de outubro de 92, aterrou no aeroporto 4 de fevereiro em Luanda a descarregar urnas provenientes do Huambo. Então, nós fizemos uma única pergunta. Se o avião descarregou as urnas em Luanda e toda a gente disse que estava a vir do Huambo, isto está aqui a fazer o quê? Localizado no centro da capital, Luanda, o Hotel Turismo foi o primeiro palco de batalha na retomada da guerra. Durante 3 dias, os membros da UNITA ficaram cercados dentro do hotel, resistindo ao fogo pesado da Polícia Nacional. O hotel, que era um dos melhores da cidade, ficou totalmente destruído. Começava ali uma nova fase da Guerra Civil, desta vez mais forte do que nunca. Esta guerra foi uma coisa bem estudada, foi uma coisa provocada, porque os angolanos não estavam em condições de ter eleições. Com o fracasso das eleições do Acordo de Paz, o final do ano de 92 foi marcado por uma retomada radical dos confrontos. Anteriormente restrito às zonas rurais, o palco da guerra avançou sobre as cidades. Angola mergulhou no período mais dramático da sua história, registrando mais de 1000 mortes por dia. No ano passado, na cidade do Quito, um operador de câmera amador gravou imagens de combates encarniçados. No meio da confrontação entre soldados leais ao governo e as forças militares da UNITA, a população se deslocava pelas ruas, tentando fugir de um encontro com a morte. Depois de muitas batalhas, a UNITA assume o controle temporário sobre o Quito. Nas ruas da cidade destruída, um carro de som anuncia a vitória da guerrilha e pede a colaboração dos moradores sobreviventes. Para todos os compatriotas FAPLA, Polícia, Defesa Civil, população genuína da cidade.
mais uma vez, aceite os nossos abraços do tamanho da Angola. Quase 2 anos depois de retomada a Guerra Civil, a cidade do Cuito, capital da província do Bié, se transformou no mais triste retrato de uma nação dividida entre 2 exércitos. As forças do governo e da guerrilha estão presentes na região e cada uma controla uma parte da cidade. Aproveitando um período de trégua durante algumas horas, a equipe do documento especial conseguiu circular pelas ruas. O cenário é de total destruição. Casas e prédios arrasados são o resultado de vários meses de combates entre o governo e a UNITA. O que antes era um bairro residencial de uma agradável cidade interiorana, hoje se transformou numa grande avenida de escombros. Não há um só prédio ou casa do Cuito que tenha escapado dos ataques aéreos e da artilharia pesada. Estima-se que no auge dos combates eram jogadas 1.500 bombas por dia sobre a cidade. O aeroporto e o palácio do governo provincial eram alvos importantes e hoje estão arrasados. A chegada dos paraquedas com armas e mantimentos para as tropas do governo tem sido motivo de confrontações. Durante a permanência da equipe do documento especial na cidade, um paraquedas caiu no meio de alguns prédios destruídos. Com a suspeita de que soldados da UNITA estariam roubando a carga, os militares do governo cercaram a área, criando momentos de grande tensão. Nós temos aqui um princípio: ninguém viola as linhas do outro. Portanto, nesse quadro, o que cai por dentro das nossas linhas é legitimamente nosso, à luz do princípio que nós localmente estabelecemos. Então, as nossas tropas, nunca se moveram das suas linhas para o interior das linhas das tropas do regime, nunca. Mas aquilo que cai por erro dos pilotos, talvez pela atitude, porque o objetivo sobre o qual tem de delegar é muito pequeno, comete alguns erros e a gente tira partido desses erros que elas cometem. Sitiada pela guerra, a cidade é um dos lugares de Angola que enfrenta sérios problemas de abastecimento. O Cuito está há vários meses sem receber combustível. No meio dos combates entre governo e guerrilha, a população busca desesperadamente a sobrevivência. Nas ruas do Cuito, árvores da via pública estão sendo derrubadas pelos moradores para servir como lenha. Devido à guerra que assolou muito essa província, todas as pessoas tornaram-se selvagens. Daqui a pouco, você vai conhecer a rotina de uma frente de batalha. A Guerra de Angola tem origem no antagonismo de 2 grupos étnicos, agravado pelo conflito ideológico dos tempos da Guerra Fria. Desde 75, o MPLA de orientação comunista dirige o destino do país com o reconhecimento da comunidade internacional, inclusive do Brasil. No outro lado da trincheira, lutam os guerrilheiros de extrema-direita da UNITA, que acusam o Brasil de participar da guerra, vendendo ao governo foguetes com alto poder de destruição. O conflito de Angola tem as características de uma guerra de guerrilha desenvolvida tradicionalmente nas matas, no interior do país. A partir do fracasso das eleições em 92, a UNITA aumentou sua zona de influência e passou a controlar cidades importantes. O governo do MPLA e as forças militares da UNITA disputam palmo a palmo o território angolano, que tem uma área correspondente a um dos maiores estados brasileiros, o Pará. A UNITA domina a região produtora de diamantes e algumas cidades do interior. Já o governo mantém sob controle a capital, Luanda, o litoral do país e algumas capitais de províncias. Na frente nordeste,
acontece uma das batalhas mais acirradas da guerra. A cidade de Malange, com cerca de 100 mil habitantes, já esteve dominada pela UNITA, que acabou expulsa pelo exército do MPLA. A guerrilha agora cerca a cidade e espera o momento certo para o contra-ataque. Nos arredores de Malange, as tropas do governo estão de prontidão. O coronel Arnaldo comanda o 28º Regimento, que está no posto mais avançado da área. Eles devem ter cuidado porque tem que andar onde estou a passar, porque por aí podem assinar uma mina. Porque aqui foi uma posição da UNITA. Corremos com eles e eles aqui tinham minado, ou minaram. Comandante Coronel Chandelier, comandante do 28º Regimento. O 1º Batalhão do 28º Regimento encontra-se em atividade. Informa o oficial da unidade. Ordem. Bom dia, senhores oficiais, sargentos, cabos de praça do 1º Batalhão de Infantaria. Onde? Dancem. Como é? Os outros foram onde? O comandante foi em patrulha. Ah? Fora na patrulha, comandante. Informa que fala alto, pá. Fora na patrulha, comandante. Ah, na patrulha? Sim. Tá bom. Está de serviço? Sim, estou. Ok. Para resistir ao fogo pesado da UNITA, o coronel Arnaldo preparou um abrigo debaixo da terra, que se tornou a sua nova casa. O que é isso aqui, comandante? Aqui é a minha caserna. Dormo aqui, vivo aqui todo o tempo. Por que o senhor fica aqui? Fico aqui porque estamos na mata e construí um abrigo para eu ficar. Não sei se pode se visitar. Não pode ver. Está um bocado escuro. Os soldados do governo passam dias e noites de prontidão nas trincheiras, esperando a ordem para usar a artilharia pesada contra a UNITA. Com a ajuda dos equipamentos de observação, o comandante acompanha as tropas do inimigo, que se movimenta numa faixa entre 1 e 3 quilômetros de distância. Na frente de batalha de Malange, todo dia é dia de fogo cerrado. Contra o objetivo, fogo! Caiu bem, caiu bem, caiu bem. Aí mesmo. Mais um. As armas utilizadas na Guerra Civil são remanescentes dos anos 70 e 80. O governo de Angola, que na década passada contou com a ajuda de 40 mil soldados cubanos, possui principalmente armas fornecidas pela antiga União Soviética. A UNITA tem ajuda dos grupos da ultradireita racista da África do Sul e utiliza armamentos de fabricação americana. Criada para combater o colonialismo português nos anos 60, a UNITA se transformou num exército da luta anticomunista. Fogo! A guerra de Angola, na verdade, é uma longa e desgastante guerra de guerrilha. Os dois lados têm uma longa tradição nesse tipo de operação. Conhecem profundamente o terreno, estão muito bem treinados, adestrados, já na segunda ou terceira geração de combatentes habituados exclusivamente à luta de guerrilha. Tem grande poder de mobilidade, poder de fogo bastante semelhante e principalmente uma coisa muito curiosa, a origem do seu treinamento é a mesma, que são os centros de preparo de lutas populares, era essa mais ou menos a tradução, mantidos pela União Soviética na Polônia e que hoje foram desmantelados. No entanto, a guerra de guerrilha de Angola sobrevive como talvez o último resultado da Guerra Fria. A violência dos combates e o castigo da fome fazem muitas vítimas em Malange. Os angolanos tentam de tudo para escapar da cidade. Essas imagens gravadas no início do ano mostram o desespero da população, que tenta embarcar num avião comercial para a capital, Luanda. Com o país dividido pela guerra,
A província está isolada e o transporte aéreo é a única saída. As mulheres tentam salvar seus filhos. Os homens arriscam a vida para entrar no avião. Os soldados usam a violência para afastar a população em desespero. Um soldado chega a pisar nas mãos deste homem pendurado na porta do avião, que já está lotado. Apesar de todo o esforço, muita gente acaba perdendo a viagem com destino à sobrevivência. Não há comida, não tem nada através da guerra. Como resultado da guerra que divide o país, do colapso do mercado e da paralisação da produção agrícola, a Organização das Nações Unidas estima que 3.300.000 angolanos perderam a capacidade de garantir a própria sobrevivência. Essas pessoas, que representam 30% da população de Angola, são totalmente dependentes da ajuda humanitária internacional. Localizado a 40 quilômetros de Luanda, este campo de refugiados recebe uma carga de alimentos da ajuda humanitária a cada 2 semanas. Os refugiados reclamam que 2 quilos de arroz são insuficientes para alimentar uma pessoa durante 15 dias. Na frente dos barracos, as mulheres expõem quantidades minúsculas de peixe para uma possível troca por sal e outros alimentos. O Campo de Boa Esperança é um dos muitos agrupamentos de pessoas que estão fugindo da guerra. São 40.000 habitantes que levam uma vida improvisada. Quase todos os moradores do campo são procedentes da cidade de Nambuangongo, na região norte de Angola. A composição étnica do acampamento é majoritariamente formada pelos quimbundos, ligados ao governo do MPLA, além de algumas famílias de quicongos e umbundos. Surpreendidos pela guerra em 92, os moradores revelam que foram expulsos de suas cidades pelas tropas da UNITA. Logo que o Dr. Savimbi perdeu as eleições, a sua gente, os seus militares das falas, pegaram em armas e começaram a matar as populações do MPLA. Perseguiam os dirigentes do governo e do partido no poder. E, portanto, vimos-nos forçados. Como as mortes eram consecutivas e não vivíamos em paz, eles matavam tudo e todos, vimos-nos forçados a recuar de lá para aqui. Da área onde fugimos até aqui são cerca de 130 quilômetros. Entre os refugiados de guerra, as crianças são as que mais sofrem. A miséria e as doenças estão estampadas no corpo dessas criaturas, que desde o nascimento vêm sofrendo com as consequências do conflito, reprisando cenas características do continente africano. As crianças esqueléticas de Angola formam um quadro de dor e sofrimento equivalente à tragédia humana registrada em Biafra no final dos anos 60, durante a Guerra Civil da Nigéria. Segundo o Unicef, a guerra criou em Angola o maior índice de mortalidade infantil de todo o mundo. Augusto, como é que está a situação da cidade? A fome e a doença. Fome e a doença. Diarreia, anemia. Ficaram cerca de 6 ou 7 meses dentro das matas fechadas, comer sem sal, sem condições, sem roupa, e que obrigou a ficar aqui dessa forma. No início do ano, os refugiados de Nambuangongo registravam a morte de até 40 pessoas por dia, vítimas da fome e das doenças. No centro de desnutridos, dezenas de crianças ainda necessitam de tratamento e estão sendo atendidas por médicos e enfermeiras de uma organização não governamental da Itália. Você logo chega a Angola, logo desce do avião, vai ver centenas de crianças a pedir esmolas, você vai ver centenas de crianças a dormir na rua, você vai a um hospital, você vai ver todos os dias mais de 10 crianças a morrerem. Eu sei que em Angola devem morrer mais de 1000 crianças por dia. Agora você imagina o que é morrer mais de 1000 crianças por dia. A nível de dimensão de tragédia humana e a nível de mortos, a situação de Angola é 10 vezes mais dramática que a situação da Bósnia. Eu acho que não é só questão de esquecimento, né? É questão de projeto mesmo. Porque Angola, no cenário internacional,
ela tem um valor muito pequeno, muito relativo. Ao passo que falar da Bósnia é falar de toda uma região que está ali quase que no coração europeu, com interesses do mercado comum europeu, com interesses que está a mexer no coração e na cabeça do mundo inteiro. Angola, o que é Angola para o mundo? É um lugar de investimento, de exploração mesmo alta. E pode se matar quando se queira, que aqui ninguém vai dar muita preocupação, como não deram até hoje. Daqui a pouco, você vai ver que Luanda triplicou a sua população e se transformou no maior campo de refugiados da Guerra Esquecida de Angola. Você vai acompanhar também o dia a dia dos soldados, que garantem a segurança da capital, Luanda. Nas últimas semanas, aumentou a intensidade dos combates em Angola. Ao mesmo tempo em que milhares de pessoas estavam morrendo nas frentes de batalha e nos campos de refugiados, os representantes do governo e da guerrilha discutiam um complicado acordo de paz para Angola. Cansados de lutar e com o território dividido ao meio, os dois lados da guerra estão sendo forçados a procurar uma saída negociada, promovendo a partilha do poder. Quem vê os torcedores se dirigindo para o estádio numa ensolarada tarde de domingo, pode pensar que este é um povo com razões para sorrir. O ingresso do futebol custa a 10ª parte do preço de um refrigerante. Mesmo assim, poucos angolanos conseguem pagar e as arquibancadas ficam quase vazias. Em todo o estádio, chama a atenção a presença ostensiva das tropas especiais da Polícia Nacional, os chamados ninjas. Até um helicóptero militar sobrevoa o local para garantir a segurança. Luanda vive um clima de aparente tranquilidade. Os combates acontecem a pelo menos 100 quilômetros da cidade. Em busca de segurança, os moradores das províncias invadem a capital. Nos últimos 3 meses, Luanda saltou de 1 milhão para 3 milhões de habitantes. Conhecidas como museques, as favelas crescem assustadoramente na periferia. Os problemas sociais se multiplicam. O governo do MPLA destina 70% dos recursos do orçamento para a compra de armas e a manutenção das forças militares. O resultado está nas ruas. Luanda não possui recolhimento regular de lixo e as condições de saneamento são precárias. O trânsito está ainda mais confuso e o transporte coletivo é insuficiente para absorver a invasão dos refugiados. Pegar ônibus ou carro de lotação em Luanda é uma tarefa que exige muita paciência. Os angolanos chegam a ficar 2 horas à espera dos carros de aluguel e sempre viajam lotados. A guerra civil gera uma profunda desordem econômica em Angola. O salário mínimo está na faixa de $1 por mês. O desemprego atinge níveis alarmantes. Em cada esquina da capital, dezenas de jovens tentam ganhar uns trocados vendendo todo tipo de produto. Numa cidade onde praticamente não existem lojas, supermercados e nem comércio organizado, os vendedores ambulantes se transformaram numa das poucas opções de compra para quem ainda tem dinheiro. Os vendedores ambulantes são conhecidos em Angola como candongueiros. Joaquim tem 19 anos e é um dos muitos refugiados da província de Malange. Para sobreviver em Luanda, Joaquim está vendendo aspiradores de pó no meio da rua. O prato típico de Angola é o fungi, preparado com uma espécie de fubá de milho e vendido pelas candongueiras nas inúmeras feiras livres de Luanda. Para comprar o fubá por um preço acessível,
Algumas candongueiras esperam durante horas nas proximidades desta fábrica. Elas enfrentam a violência de policiais e vigias civis, que, alegando razões de segurança nacional, não permitem aglomeração ao redor da fábrica. Hoje não são autorizados eles ficarem aqui. Não pode ficar aqui, pessoa aqui, ao lado do que era dessas coisas. É mal, o comandante vem aí, é problema. Quem entra? Eu tenho o chefe, e esse é mau. Com a invasão dos refugiados, aumentou o índice de criminalidade em Luanda e por isso muita gente está andando armada. A polícia mantém postos de controle dia e noite em vários pontos da cidade. Luanda não registra combates, mas é uma cidade essencialmente militarizada. A segurança de Luanda é garantida por um grande esquema de proteção contra as constantes investidas da UNITA. O exército mantém um rígido controle nas estradas de acesso à capital. A ponte sobre o rio Kwanza é um local estratégico. A ponte está guarnecida por baterias antiaéreas e tanques soviéticos. Os soldados exibem a munição e garantem que podem sustentar várias horas de combates contra a UNITA. Desculpe. O que você fez aí? Você tiro de controle. Porque assim, se eu fico descontrolado, aperto, ele sai. O que está atrás desse também, o outro cai. Na Guerra de Angola, cada novo combate é uma vingança por batalhas anteriores. Na ponte sobre o rio Kwanza, soldados com uma obsessão homicida esperam ansiosamente o momento de enfrentar outra vez a UNITA. O exército é para esperar com a UNITA, como lá apanha de cortejar a cabeça. Yeah. Você já cortou a cabeça de alguém? Da UNITA, sim, já. Na região de Caxito, uma pequena cidade ao norte, está outro ponto importante que garante ao governo do MPLA o controle sobre Luanda. Nesta frente de batalha, a guerra mostra seu efeito devastador sobre o equilíbrio psicológico dos soldados. Como se estivessem desenhando uma caricatura de si mesmos, os soldados fazem pose para a câmera e representam cenas patéticas. Olha, tá! Essa agora é que é postura, menino! Água no Vamos travar agora, para nos tirar. Bom. Visivelmente drogado, esse soldado insiste em mostrar o seu morteiro de 60 milímetros, uma arma com alto poder de destruição. Não! Vamos lhe fugir! Apoia! Vamos abaixar! Abaixa! O grande Rambo americano! Vai agora! E aqui, já era! Bora! O outro Timbugo tá bem fudido! Com uma carga, corre 3 km. Com 2 cargas, corre 4 km. Com 3, 6 km. Depois do fracasso das eleições, toda a região de Caxito esteve dominada pela UNITA. A vitória sobre o inimigo é motivo de orgulho dos soldados, que enfrentam até a fome na tarefa de garantir a superioridade do governo na região. O arroz puro é o alimento diário dos soldados. Daqui a pouco, você vai ver qual é o futuro das crianças de Angola. Você vai conhecer também a história dos angolanos que escaparam do serviço militar fugindo para o Brasil.
As raízes da escravidão e a língua portuguesa são fatores que levam a profundas ligações entre Brasil e Angola. O povo de Angola mantém verdadeira adoração pela cultura brasileira. Naquele esquecido país africano, o Brasil é considerado uma grande potência. Por isso, centenas de jovens com medo da guerra estão fugindo para o Rio de Janeiro, em São Paulo, em busca de asilo, refazendo o caminho que um dia foi percorrido pelos escravos. A guerra é a brincadeira preferida dos meninos de Angola. Com suas metralhadoras de brinquedo, eles fazem de conta que são soldados ou guerrilheiros. Mais cedo do que imaginam, a fantasia se torna uma dura realidade. Crianças de até 12 anos já conhecem a rotina da guerra, lutando para garantir a sobrevivência. Oficialmente, o Exército de Angola incorpora meninos a partir dos 15 anos de idade. Tô aqui. Dengue de muita batida. Tem 16 anos. Obrigados a lutar nos campos de batalha, os soldados abandonam muito cedo os estudos. O serviço militar tem a duração de 10 anos e quem se nega a cumpri-lo corre o risco de ser acusado de simpatizante da guerrilha. Entre os refugiados angolanos que estão no Brasil, alguns fogem com medo da violência dos combates. Mas a grande maioria tem entre 18 e 20 anos e tenta escapar do serviço militar. Eu me recuso em pegar numa arma para matar um irmão meu, entendeu? Que a guerra praticamente é uma guerra injusta, não tem motivo de ser. E aquilo mais essa guerra é mais para encher os bolsos dos milionários. Com o status de exilados políticos concedidos pelo Alto Comissariado da ONU, eles têm asilo provisório garantido no Brasil. Os refugiados de Angola e de outros países recebem um salário mínimo por mês, enviado pelas Nações Unidas e distribuído pela Caritas, uma entidade ligada à Igreja Católica. No Rio de Janeiro, é fácil encontrar os angolanos, que todos os dias se concentram em frente ao prédio da Caritas, no bairro da Glória. Descontentes com o baixo valor da ajuda de custo que recebem, eles já fizeram protestos. Na verdade, um grupo de refugiados, lamentavelmente, tomou a residência cardeal, aonde funciona a Caritas, e ficaram numa posição muito radical. Sem trabalho e sem condições dignas de sobrevivência, os refugiados da guerra de Angola moram numa situação precária, em cortiços como este, no centro do Rio de Janeiro. Eles passam o tempo assistindo às novelas brasileiras. Os refugiados já estão na mira das igrejas evangélicas, que chegaram ao requinte em importar pastores africanos para conduzir os cultos. Azaki magicien, não será magia. Me banda que a Filipa é a Filipa tem. Mas a nós vai livre na magia na saída. Na tu me que mas fumi na mãe, aí não daqui, me na mãe na tudo bater. Mas preuve a moana o se moi azaki na moke a zana bomo ikati na nkolo. Amen. Bíblia zo bana biso Pierre na Jean bauti na Jerusalém. As acomodações são improvisadas e os refugiados reclamam de ratos e baratas. Os angolanos se dizem arrependidos de vir para o Brasil e garantem que no seu país tinham uma vida mais digna. Nós estamos morando no morro por causa do Cumbué Cochito. Como então você também morando? As ameaças que os magés fizeram naquele dia, você não estava lá? Eu estava lá. Penso que o angolano está chorando de barriga cheia, porque nem brasileiro tem esse privilégio. Está chorando de barriga cheia, pelo menos eu tenho médico, quando quiser, tenho o meu subsídio e tenho ainda, vamos me dar a faculdade. Pô, eu acho que está bom para mim. Se eles acharem que é pouco, vão trabalhar. Sofrendo entre dois exércitos numa luta selvagem pelo poder, o povo de Angola é vítima da brutalidade de seus próprios líderes.
As negociações de um acordo de paz caminham a passos lentos na cidade de Lusaka, enquanto a população é massacrada nos campos de batalha. Angola passa por um conflito interno envolvendo grandes interesses econômicos e políticos, inclusive do Brasil, e o destino de sua guerra esquecida está nas mãos da comunidade internacional. A participação do Brasil na Guerra de Angola é bem maior do que pode parecer. Desde 1975, o governo brasileiro vem tomando partido na guerra em favor do MPLA. O Brasil é fornecedor regular de armamentos para as Forças Armadas de Angola. Na próxima semana, na segunda parte da reportagem, o documento especial mostra os efeitos da última remessa de armas enviada pela indústria bélica brasileira. Os foguetes fabricados pela Avibras de São José dos Campos têm alto poder de destruição e levaram a Angola ao período mais dramático do conflito. A Guerra Esquecida de Angola, segunda parte. Este é o nosso assunto na próxima semana. Até lá. Boa noite. Esquecido entre tantos conflitos tribais do conturbado continente africano, um pequeno país muito ligado ao Brasil vive momentos dramáticos de uma guerra devastadora. Na semana passada, na primeira parte desta reportagem, documento especial mostrou o drama dos refugiados e a rotina dos campos de batalha em Angola, onde o exército regular enfrenta as forças da guerrilha em combates sangrentos. Hoje você vai ver que o envolvimento do Brasil no conflito é bem maior do que admite o nosso Ministério das Relações Exteriores. Desde 1975, o governo brasileiro vem dando sustentação política e apoio militar ao governo legalmente constituído do MPLA. No segundo semestre do ano passado, o Brasil assumiu uma participação ainda mais direta no conflito, através do fornecimento de foguetes, que se revelaram arrasadores nos confrontos, colaborando para levar a guerra ao seu momento mais trágico, exatamente quando começaram a morrer cerca de 1000 pessoas por dia. A Guerra Esquecida de Angola, segunda parte. Este é o nosso assunto de hoje. Se os militares no Brasil mentem ao povo brasileiro, mas não mentem ao povo angolano. Eu realmente não sei se está sendo exportado alguma arma para Angola. A situação de paz que hoje existe, o equilíbrio que se restaurou na Angola, deve-se, sem dúvida, ao fornecimento de armamentos brasileiros. Quando eu vi que fiquei sem perna, comecei a chorar. O Brasil fornece regularmente minas. Em 1 minuto, no documento especial.
A guerra de Angola envolve grandes interesses internacionais, não apenas do Brasil. Segundo os observadores do conflito, a vitória de Nelson Mandela na luta contra o apartheid na África do Sul pode se refletir positivamente em Angola. Com o objetivo de afastar o possível surgimento de um Estado negro rico e soberano na região, o regime racista de Pretória foi, durante muitos anos, o financiador dos guerrilheiros da UNITA. Eu sou daquela terra que é cheia de crianças, que de idade ainda terra já são cheias de mais lembranças. Eu sou daquela terra de gente jovem, mas que de tanta esperança já tem esperança idosa. Mercado Roque Santeiro, centro de Luanda. A maior feira livre de Angola é o epicentro da desordem econômica de uma nação em guerra. Milhares de vendedores ambulantes vivem uma cena bíblica em pleno continente africano. São desempregados buscando a sobrevivência. O nome Roque Santeiro surgiu quando a novela brasileira foi exibida em Angola. Aqui é possível encontrar desde roupas e tapetes até aparelhos eletrônicos de origem duvidosa. Quase todas as mercadorias à venda são importadas, já que a produção industrial em Angola é insignificante. Resultado do caos econômico e social, as feiras livres se tornaram a única opção de compras da população de Luanda. Lojas e supermercados são cada vez mais raros em Angola, um país onde quase todo o comércio se instala nas ruas, nas asas da economia informal. No burburinho frenético do mercado Roque Santeiro, fica evidente o colapso da economia angolana. O país está à beira da hiperinflação. A desvalorização do novo Kwanza se torna flagrante na rotina do Roque Santeiro. Os angolanos são obrigados a carregar grandes quantidades de cédulas do novo Kwanza para fazer pequenas compras. Eu quero comprar uma saia, uma blusa. Tem que pegar 5, 6 milhões, 7, e isso aqui não chega. A situação da economia se revela ainda mais grave nos mercados do interior do país, onde as cidades estão sitiadas pela guerra. A moeda nacional está sendo deixada de lado nas transações comerciais. Angola regride no tempo e volta à prática do escambo. Cada pessoa tenta trocar o pouco que consegue colher. O sistema de trocas é a única alternativa num país onde a produção agrícola foi praticamente paralisada pela guerra. Das terras férteis de Angola, os dois exércitos em conflito semearam algo em torno de 10 milhões de minas, que seriam suficientes para deixar mutilados cada um dos 10 milhões de habitantes do país. Entre civis e militares, calcula-se que 50 mil pessoas já tenham perdido as pernas ao pisar nas minas. Eu estou a sair das lavras com um molho de feijão na cabeça. Com a minha mãe, éramos os 4. Depois chegasse à beira do rio, onde eu pisei, encontrei a mina. E daí, os que me tiraram daí são os militares. É que me tiraram daí para o hospital do Ambo. Até não vi nada. Não vi nada. Desmaiei. Quando eu vi que fiquei sem perna, comecei a chorar, a gritar. Essas senhoras que vocês vêm para aqui, tanto vieram numa situação de emergência, que o centro já não tinha mais capacidade de poder receber. Nós tivemos que improvisar esta sala para poder receber. Eles são provenientes, na sua maioria, de Benguela e do Ambo. Portanto, são pessoal civil, como vocês veem aqui a maioria, e são agricultores. Portanto, são ingênuos, passam na estrada e acionam as minas. Portanto, assim como encontram-se nessa situação, estão aqui para fazerem a colocação das próteses, a reabilitação física e, posteriormente, a reabilitação profissional. A maioria são civis que a guerra está a vitimar. Portanto, porque os militares têm mais experiência e sabem como se proteger da guerra. Portanto, eles sabem como se proteger. Agora, os civis não são vítimas, são as principais vítimas da guerra. O Brasil fornece regularmente minas antipessoal e anticarro
desde o final dos anos 70. São minas extremamente sofisticadas, aliás, de difícil detecção e altíssimo poder de destruição. Mais da metade dos mutilados de guerra são civis. Além das mulheres agricultoras, um grande número de crianças também é vítima das minas. O centro de ortopedia da cidade de Viana é o único do país e tem capacidade para atender um número limitado de deficientes. O trabalho de adaptação à prótese leva em média 2 meses, mas a quantidade de pernas mecânicas é insuficiente para atender a demanda. O centro também cuida da reabilitação social e profissional. Como a maioria dos mutilados trabalhava na agricultura, é preciso treiná-los para uma nova profissão. Daqui a pouco, você vai conhecer a operação de ajuda humanitária montada pelas Nações Unidas para salvar as vítimas da fome. Você vai saber também quem são os senhores da guerra em Angola e vai ver uma entrevista exclusiva com o líder da guerrilha, Jonas Savimbi. A gravidade da situação humanitária em Angola foi constatada em maio do ano passado, quando os organismos internacionais começaram a registrar 1.000 mortos por dia, vítimas não apenas dos combates, mas também da fome gerada pelo conflito. O aeroporto de Luanda é hoje um dos mais movimentados da África. Com o país dividido e as cidades sitiadas pela guerra, o transporte aéreo passou a ser o único meio de atendimento às populações famintas do interior de Angola. A Organização das Nações Unidas coordena uma gigantesca operação de ajuda humanitária, que nos últimos 12 meses já consumiu mais de 200 milhões de dólares. Enormes aviões de carga transportam uma média de 400 toneladas de alimentos por dia, voando inclusive para as zonas de conflito, em operações de alto risco. Várias localidades continuam inacessíveis por causa dos combates, e muita gente ainda morre de fome em Angola. Os voos das Nações Unidas são aprovados pelas duas partes e nós seguimos procedimentos de segurança extremamente rígidos para evitar grandes acidentes. Mesmo assim, é frequente que um dos nossos aviões aterre no meio de bombardeamento e já tivemos várias vezes aviões atingidos. As operações de descarga dos alimentos são feitas com grande rapidez para reduzir ao máximo o tempo de permanência dos aviões nas áreas de conflito. Cada novo carregamento representa uma diminuição da fome nas cidades. Por isso, os aviões são recebidos com festa pelos trabalhadores. Sem os aviões da ajuda humanitária, milhares de pessoas estariam morrendo de fome. No aeroporto de Malange, crianças famintas cercam os aviões da ONU para catar as sobras da operação de descarga dos alimentos. São golosos. Goloso é fome que dá pra dentro. São golosos. Fome. Malandro já não come, come já tá engordado. Malandro tem fome. As doações vêm principalmente dos Estados Unidos e dos países da Europa. Calcula-se que 3.300.000 pessoas em Angola sejam dependentes da ajuda humanitária internacional. Os alimentos são preparados em cozinhas comunitárias e distribuídos para a população que sofre com a guerra. Atualmente, esta é a maior operação do Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas.
cerca de 70 organizações não governamentais também participam do esforço humanitário, que está conseguindo diminuir o índice de 1.000 mortos por dia em Angola. Missionários religiosos também ajudam nas operações humanitárias. Existem cerca de 60 missionários brasileiros espalhados pelo território angolano, trabalhando em diversas congregações. Quero desempenhar uma missão na qual me sinto chamada a desempenhar, enviada pelo próprio Jesus Cristo. A Igreja Universal do Reino de Deus marca presença na Guerra de Angola. A igreja é proprietária de templos em Luanda e também ocupa as maiores salas de cinema da cidade para os cultos, que ficam lotados de fiéis. Para os angolanos que sofrem com a guerra, a multinacional brasileira da fé leva os ensinamentos de Deus e a mensagem de otimismo do bispo Edir Macedo. Meu Deus, se Ele é que ajuda as pessoas, Ele ora pelas pessoas. Estão aqui outras pessoas também que têm andado com Jesus, vêm dar testemunhos, que também têm sido abençoados, que recebem carros bonitos, que recebem posições em empresas. Lógico que o pastor também, que é uma pessoa de Deus, ele é que nos encaminha, ele também tem que ser mais abençoado ainda. A presença brasileira é marcante na missão da ONU em Angola. 25 militares do Brasil fazem parte da Força de Paz, que conta com oficiais de diversos países. Com a missão de ajudar na promoção da paz em Angola, os brasileiros já enfrentaram situações de grande perigo, ficando no meio de combates. Nós, observadores militares, nós somos desarmados, né? E nós estamos no meio de um combate e a nossa missão somente é tentar fazer com que as partes compreendam a situação e parem os combates. E, infelizmente, isso não foi possível. Tive minha casa destruída em Cuito, fiquei 3 ou 4 dias numa trincheira embaixo de casa. Tivemos alguns elementos feridos nesses combates, mas com 15 dias nós conseguimos um acordo entre a UNITA e o governo. Eles abriram uma janela de meia hora e nosso grupo de observadores, o pessoal das Nações Unidas, nós retraímos para Bailunda e depois para Benguela. No final de 92, os brasileiros da Força de Paz tiveram a sua primeira e única baixa na Guerra de Angola. O sargento Adilson, da Polícia Militar de Minas Gerais, morreu durante combates na cidade de Uíge. Apesar de ter morrido, a gente achava que a paz ia reinar lá depois disso, mas não aconteceu. Daqui a pouco, você vai conhecer a incrível história do irmão Cordeiro, o missionário do Brasil que trabalhou em Angola e criou como filho o maior e mais temido guerrilheiro do continente africano. Você vai penetrar também no território controlado pela UNITA e vai saber por que o líder da guerrilha, Jonas Savimbi, acusa o governo brasileiro de tomar partido na guerra esquecida de Angola. A passagem do presidente de Angola pelo Brasil há alguns dias foi cercada de mistérios. José Eduardo dos Santos veio com a família para um período de férias no litoral baiano, onde foi recebido com honras pela direção da empreiteira Norberto Odebrecht, que constrói uma hidroelétrica em Angola. As ligações da empresa e do governo brasileiro com o governo do MPLA têm sido motivo de críticas do guerrilheiro Savimbi, que acusa o Brasil de tomar partido na guerra civil angolana como fornecedor regular de armamentos ao exército. 2 homens comandam a guerra em Angola. De um lado está o chefe do governo legalmente constituído, o presidente José Eduardo dos Santos, do Movimento Popular para a Libertação de Angola. Procurado pelo documento especial, o presidente vencedor do primeiro turno das eleições de 92 não quis gravar a entrevista. O MPLA de José Eduardo está no poder há 19 anos, graças ao apoio da antiga União Soviética. O governo de Angola é um regime comunista que passa por um lento processo de abertura econômica e política. O pluripartidarismo e a liberdade de imprensa são instituições recentes. Os maiores órgãos de imprensa
ainda são controlados pelo Estado. Em algum lugar secreto na província de Huambo, o líder Jonas Savimbi faz ao vivo um pronunciamento através da rádio Vorgan, a voz de resistência do galo negro, símbolo da guerrilha. A transmissão é de péssima qualidade, mas atinge pelo menos a metade do território angolano. Os simpatizantes da UNITA ouvem com atenção a mensagem do chefe. A cidade de Huambo é a segunda maior do país e fica na região central de Angola. Huambo está sob controle da guerrilha há mais de um ano. O novo quartel-general da UNITA foi conquistado depois de uma batalha de 55 dias com as tropas do governo, que acabaram se retirando. Cercado por um forte esquema de segurança, o líder da UNITA, Jonas Savimbi, recebeu a equipe de documento especial para uma entrevista inédita na televisão brasileira. Há 35 anos, o guerrilheiro Savimbi luta pelo poder em Angola. Se nós aceitamos as eleições, foi simplesmente porque nós queríamos atravessar uma crise, esquecermos e ir para frente. Mas para a UNITA e para os nossos simpatizantes, as eleições foram fraudulentas, foram irregulares. E até nós estamos numa situação paradoxal, em que temos democracia de partido único, que controla as finanças, a comunicação social, a polícia e destrói figuras políticas que não forem agradáveis ao regime. Em Huambo, a casa onde morava o líder da União Nacional pela Independência Total de Angola foi totalmente destruída no último ataque da Força Aérea do governo. Savimbi escapou por pouco, reforçando uma crença popular dos angolanos, segundo a qual o comandante da guerrilha é um feiticeiro, capaz de se transformar em pássaro para fugir da morte. Não é verdade. Eu não sou feiticeiro. A única coisa, eu tenho alguma experiência agora e posso sentir, por exemplo, aqui na cidade do Huambo, em 1993, no dia 6, foi no dia 6 de março, 6 de janeiro, eu pressenti, eu estava aqui, e eu pressenti que o comandante que estava aqui estava a enganar, queria atacar. Convidei-o para a minha casa. Estivemos a conversar, olhei para ele, e chegou uma sensação no meu espírito que ele ia me atacar. E eu saí. 3 dias ele atacou a minha casa, já não estava. Destruiu a casa, mas o Savimbi tinha desaparecido. Mas não me transformei em pássaro, nem em cobra. Saí normalmente com o meu carro à noite e ele atacou 3 dias depois. Significa, depois de algum tempo, tem-se o sexto sentido dos acontecimentos. Acredita-se pouco e pensa-se mais. Para mim, o senhor Jonas Savimbi é um terrorista. Qualquer visita que se faça por onde os seus homens passam, atestam essa minha afirmação. A destruição do patrimônio nacional, das infraestruturas, a crueldade em relação às vidas humanas, os assassinatos, etc., etc., que continuam até hoje. Adorado por alguns e temido por muitos, Jonas Savimbi é acusado de promover grandes massacres contra as populações civis que resistem ao controle da UNITA. A UNITA quer nos cortar o pescoço, está nos partir a cabeça, dá tirar as tripas para ele fazer chouriço, dá tirar essa coisa do homem para fazer chouriço, é assim. Não há outro inimigo possível em Angola que não seja a UNITA. Por quê? Porque a UNITA mata tudo e todos. A UNITA mata inclusive uma criança de 2 dias ou 1 hora. A UNITA acusa o governo brasileiro de tomar partido na guerra civil, dando apoio político e militar ao governo do MPLA. Os brasileiros que vivem em Angola não contam com a simpatia da UNITA. O Brasil foi o primeiro país a reconhecer o governo marxista do MPLA e até hoje tem grandes interesses comerciais em Angola. Com suas plataformas, a Petrobras extrai petróleo no litoral angolano. Desde a campanha eleitoral em 92, a propaganda do governo de José Eduardo dos Santos é feita por publicitários brasileiros. No coração ainda estão as lembranças das primeiras eleições livres e democráticas de Angola. Estão as nossas imagens, nas ruas, a vibrar, a sorrir, a fazer valer a nossa vontade, a nossa escolha. Quando elegemos o Governo de Unidade Nacional, José Eduardo dos Santos e o MPLA.
Mas, infelizmente, a memória também guardou a intransigência e a maldade do inimigo da democracia, daquele que não quer a paz, e as cores trágicas de mais uma guerra deflagrada pela UNITA impuseram-se para além da nossa memória nas nossas vidas. Além do sargento Adilson, assassinado pela guerrilha em 92, os funcionários da construtora Norberto Odebrecht também já enfrentaram a fúria da UNITA. Os funcionários da empreiteira vivem numa sofisticada vila residencial. A vila possui até uma estação de tratamento de água e é como uma ilha de conforto na miséria de Luanda. A Odebrecht colaborou com a campanha de José Eduardo para a presidência. A resposta da UNITA veio em seguida. 18 funcionários brasileiros da construtora foram mantidos como reféns no canteiro de obras da hidrelétrica de Capanga. O técnico em telecomunicações Nelson Tavares conseguiu escapar minutos antes da invasão da UNITA e fugiu durante 5 dias pelo mato. Eu espero que eu nunca mais passe por aquilo. Como eu fiz para escapar foi correr. Correr muito. E eles ajudavam, né? Que eles atiravam, aí a gente corre mais. Com certeza, dizem os portugueses, diga-me com quem andas, eu direi-te quem tu és. Portanto, se a Odebrecht faz corrupção lá, fez corrupção aqui. E no MPLA há problemas e no exército e no governo, esquemas de corrupção terríveis. Chamam aquilo comissões. Digamos assim, um botão custe 200 cruzeiros. Elas pedem para que faturem o botão a 400, para os 200 serem divididos pelo vendedor e pelo elemento que fez a compra. Portanto, isto é não só roubar o Estado, mas é corromper as instituições. E é a prática corrente aqui em Angola. Este homem de 78 anos, cabelos grisalhos e aparência frágil, é o único brasileiro com livre trânsito entre os guerrilheiros da UNITA. O padre Armando Corbellini é gaúcho e hoje se dedica ao atendimento aos menores de rua no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Durante 30 anos, o irmão Cordeiro foi missionário católico na África. Na cidade do Cuito, em Angola, o irmão Cordeiro foi diretor de um colégio da congregação marista. Ele tinha, naquela altura, devia ter 6, 7 anos, talvez. Depois ficou comigo até os 18 anos. E eu sempre reforçando os estudos dele, vivendo sempre comigo. Por isso que ele tem para comigo um relacionamento quase que de pai, né? Ele me chama de meu pai. Irmão Cordeiro, quando nós tivemos problemas aqui com a Odebrecht, e que tinha brasileiros que trabalhavam aqui, que estavam na posse da UNITA, foi necessário e suficiente o irmão Cordeiro telefonar para mim, fazer: Jonas, deixe os brasileiros voltar. Eu deixei imediatamente. O Savimbi é usado pelo demônio para fazer a guerra, destruir o país. Pelo que eu conheço do Jonas, na realidade ele ama Angola. Eu tenho muito medo que amanhã ele seja assassinado, seja morto. Tenho muito medo disso. Daqui a pouco, você vai ver como o governo brasileiro alimenta a guerra esquecida de Angola, fornecendo foguetes com alto poder de destruição. Desde que se tornou o primeiro país a reconhecer o governo do MPLA em 1975, o Brasil aumentou as relações comerciais e os acordos de cooperação militar com Angola. No segundo semestre do ano passado, a indústria bélica brasileira socorreu as Forças Armadas de Angola, que naquele momento enfrentavam uma situação de inferioridade dentro do cenário da guerra. Os foguetes brasileiros garantiram ao governo o controle sobre o território, mas, por outro lado, serviram para intensificar os conflitos, gerando o período mais trágico da guerra. Segundo um acordo comercial entre os dois países, 10% do petróleo extraído pela Petrobras em Angola é pago pelo governo brasileiro através do fornecimento de armas. Nos anos 80,
Angola recebeu uma grande quantidade de carros blindados fabricados pela Engesa. Nos campos de batalha de Angola, os carros da Engesa se tornaram tão conhecidos que ganharam o apelido de Paquitos. O Brasil é um fornecedor regular de material militar para as Forças Armadas de Angola, embora o assunto seja tratado com muito cuidado pelas autoridades dos dois países. Naturalmente, por razões que se compreenderão, nós preferiríamos naturalmente em relação a esta pergunta dizer que ela se inscreve no quadro geral da cooperação frutuosa que se estabeleceu entre o governo de Angola e o governo brasileiro. Eu realmente não sei se está sendo exportado alguma arma para Angola. Se os militares no Brasil negam, mentem ao povo brasileiro, mas não mentem ao povo angolano, porque nós sabemos que há aqui armas brasileiras de destruição massiva. Localizada em São José dos Campos, interior de São Paulo, a Avibras Aeroespacial tem participação direta na Guerra Sangrenta de Angola. No ano passado, a Avibras vendeu 10 mil foguetes para as Forças Armadas do governo. São foguetes do chamado SBAT-70, Sistema Bélico Ar-Terra, armas com grande poder de fogo, lançadas por aviões e helicópteros contra alvos em terra. São lançador de 7 foguetes SBAT-70, carenados, sem carenagem, vários tipos de cabeça dos SBAT-70, anti-explosivo, anti-tanque, pessoal de exercício, a flechete, tem 1.800 flechinhas. Como é que funciona? Ela abre no ar e separa 1.800 flechas, criando uma chuva de flechinhas. É uma cabeça muito eficaz, foi desenvolvida por Vietnã, foi usada na Guerra do Golfo e agora também recentemente na África. Flechinha, esse é um tipo de flechinha numa árvore. Essas flechas se espalham? Ela se espalha e cria uma chuva. É uma cabeça típica para regiões tropicais onde tem árvore, porque ela atravessa a copa das árvores e atinge o chão. É um equipamento muito eficaz. Realmente, nosso material foi útil a Angola. Essa situação de paz que hoje existe, o equilíbrio que se restaurou na Angola, deve-se, sem dúvida, ao fornecimento de armamentos brasileiros, porque foi competente, o armamento foi muito eficaz e restaurou o equilíbrio. A Angola vem recebendo armamento, principalmente americanos, e teve o apoio do governo brasileiro com armamento da Avibras e com isso conseguiram equilibrar a posição da guerrilha. E hoje existe um ambiente de paz, de negociação, graças realmente ao equipamento brasileiro que foi exportado. Esse equipamento é fornecido para o Brasil para 32 países. Angola é apenas um deles. E a informação disponível é de que está sendo muito bem sucedido. O Brasil tem tido, enfim, algumas relações, feito algumas vendas de material militar ao governo de Luanda, que é um governo legitimamente constituído, reconhecido pela comunidade internacional em seu conjunto e ao qual variados países fornecem material militar. O poder de destruição dos foguetes da Avibras foi amplamente testado em Angola. O sistema é capaz de lançar até 32 foguetes de uma só vez, podendo incendiar uma casa ou até mesmo destruir um prédio de 2 andares. No segundo semestre do ano passado, os foguetes brasileiros foram usados massivamente na destruição das cidades do interior do país, provocando a fase mais sangrenta da Guerra de Angola, justamente quando começaram a morrer mais de 1.000 pessoas por dia. Os interesses imediatos do Brasil, do governo do Brasil, estão com o MPLA. Mas os interesses imediatos, os interesses futuros, têm de se situar ao nível de todos os angolanos com o Brasil. Sem tomar uma parte. Porque se a democracia vingar em Angola, um dia tem que haver alternância do poder, só assim que há democracia. E quando a UNITA for governo, como é que faremos? Logo nós temos abertura suficiente para podermos compreender problemas atuais do Brasil, mas desejamos firmemente que essas relações sejam boas a partir de agora, de povo para povo, para que amanhã
continuemos a ter as mesmas relações. Daqui a pouco, você vai ver quais são as chances de um acordo de paz em Angola. Desde novembro do ano passado, os representantes do governo e da UNITA discutem os termos de um acordo de paz, que parece estar num estágio avançado. Dos 16 itens em discussão, 14 já foram resolvidos e a UNITA exige agora uma participação no governo. As últimas notícias de Angola informam que houve um recrudescimento dos combates. A UNITA atacou linhas de transmissões de energia elétrica perto de Luanda. Há vários dias, os moradores da capital estão sofrendo com um grave racionamento de energia. O acordo de paz entre o governo e a UNITA se tornou um sonho ainda mais distante para o povo angolano. Militarmente, ninguém ganha esta guerra. Massacrado por 30 anos de guerra, o povo deste país africano, que tem ligações históricas com o Brasil, vive uma lenta e silenciosa agonia. Oprimida no meio de uma luta insana pelo poder, a população indefesa já não encontra meios para fugir ao seu destino macabro de sofrer com a violência de dois exércitos fanáticos. Na minha Angola de amanhã, 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 eu vou ver minhas crianças pelas savanas correr, sem medo no olhar, nem do olhar que me fez sofrer. Vou fazer das minhas lembranças um conto de crianças. Celas superlotadas, rebeliões violentas e condições desumanas de sobrevivência caracterizam o cenário das penitenciárias brasileiras. Na próxima semana, documento especial penetra nas celas e nos corredores dos principais presídios do Brasil, revelando um dos maiores problemas sociais do país. A reportagem mostra também a vida dos líderes do Comando Vermelho dentro da Galeria B, da Penitenciária de Segurança Máxima de Bangu 1. O sistema penitenciário. Este é o nosso assunto da próxima semana. Até lá.